Sejam muito bem-vindas ao podcast Viver Bem. Eu sou Sumaika Noronha, diretora do Labovida, onde você é muito bem cuidada. E no episódio de hoje, o nosso tema é: descubra como controlar o refluxo e melhorar a sua saúde digestiva. E eu trouxe aqui a doutora Rochelle Távora, cirurgiã geral e que ajuda as pessoas a zelar pela sua saúde digestiva. Seja muito bem-vinda, doutora Rochelle Távora, minha colega de muito tempo, que eu tenho a maior admiração. Quero te agradecer por você ter comparecido o nosso convite e estar aqui, né, para a gente poder falar um pouco sobre esse assunto que é tão importante e a gente está contribuindo com a saúde da população. Ô, Sumaika, obrigada. Sumaika é minha amiga de muitos anos, né? Muitos anos. E graças a Deus nós duas optamos por essa missão, que é cuidar das pessoas, né? Cada uma à sua maneira, mas estamos aqui. E nos encontramos aqui agora, obrigada pelo convite. E vamos ver o que a gente consegue levar de informação e ajudar quem tem grandes dúvidas sobre esse excelente assunto que você relacionou aqui e escolheu para a gente conversar hoje. Pois é, nós vamos abordar a parte do refluxo e dentro desse assunto a gente vai falar inúmeras coisas, né? Mas eu queria entender mesmo o que é, doutora, o refluxo, como ele aparece, o que é realmente o refluxo. Então, o refluxo, a doença do refluxo gastroesofágico é quando o alimento volta do estômago para o esôfago, porque na verdade o sentido normal do alimento é boca, esôfago, estômago, duodeno, né? Então, e vai para o intestino. Quando há um refluxo, o que acontece? Esse alimento ele volta do estômago para o esôfago. Junto com o alimento volta o ácido do estômago. Mas não é só o refluxo ácido que acontece, ele é o mais comum, mas também existe o refluxo não ácido, né? Ocasionado pelo quê? Pelo excesso de produção de gases dentro do nosso intestino, né, que também vão refluir. E o refluxo alcalino, que às vezes é muito comum no paciente, por exemplo, que retira a vesícula, ele tem um refluxozinho de bile, né, então ele fica com refluxo alcalino também. Mas o mais comum é esse refluxo por conta desse alimento que volta. E por que que esse alimento volta? Aí sim, aí é o X da questão. Esse alimento volta por uma série de motivos. Um deles é que existe um músculo que a gente chama de esfíncter, que ele abre para passar o alimento e ele fecha para evitar o refluxo. E por algum motivo esse esfíncter, ele fica fraco, flácido. E aí a gente tem uma coisa que a gente chama de hipotonia do esfíncter, que ele não fecha mais e ele vai favorecer o refluxo todo o tempo. Por isso que tem pessoas que tratam esse refluxo durante anos e não conseguem ficar bem. Param de tomar medicação, volta a ter sintomas, porque na verdade o problema está nesse músculozinho. É um problema anatômico, um problema do músculo. E aí vai ter esse refluxo. Então, esse ácido que ele vai para o estômago, é ele que retorna. Ele que retorna. O estômago produz o ácido, né? Que é para digerir o alimento. Então, junto com a comida, retorna o ácido. E aí, muitas vezes, uma causa importante disso é essa frouxidão desse músculozinho do esfíncter esofagiano inferior, que é o músculo inferior do esôfago. E aí, existem algumas condições que é a hérnia de hiato, né? Muitas vezes as pessoas fazem endoscopia e falam: doutora, eu tenho uma hérnia de hiato. O que é isso? O que é isso, hérnia de hiato? O hiato, a gente tem o tórax e o abdômen. E o que separa os dois é um músculo chamado diafragma. Nesse músculo a gente tem o hiato, que é uma abertura natural do músculo para que o esôfago passe do tórax para o abdômen. E por trás do esôfago vai passar a aorta, né? E aí o que acontece? Esse hiato fica alargado. Como o tórax tem uma pressão negativa, o que acontece com o estômago? Ele vai para dentro do tórax e aí favorece o refluxo. Por que isso acontece? Ganho de peso, obesidade, gravidez, né? Maus hábitos alimentares também podem levar a essa alteração, entendeu? Então, por isso que a doença do refluxo é uma doença de difícil controle, porque ela requer uma mudança real de estilo de vida. Muito mais do que você vai comer ou deixar de comer, é como é o teu estilo de vida. E já que você está falando nessa parte, comer e deixar de comer, quais são os alimentos que, assim, contribuem, né,
para que a gente desenvolva esse refluxo. Tem as crises do refluxo também. Por exemplo, a cafeína era uma substância que relaxa esse esfíncter. Lembra do músculozinho que eu falei? Então, todo alimento que contém cafeína relaxa esse esfíncter e favorece o refluxo. Café, chá preto, chocolate, achocolatados de uma maneira geral, favorecem o refluxo. Qualquer líquido gaseificado, porque água com gás, água tônica, energéticos, refrigerantes, bebidas alcoólicas, né? Então, eles relaxam o esfíncter, aumentam a pressão ali, a fermentação, a produção de gás no estômago e aí favorece o refluxo também. Pão, o vilão da história, o pão. Toda massa que tenha fermento, né? Toda massa que tenha fermento, né? Então, a fermentação aumenta a produção de gases, piora o refluxo também, né? E aí, por exemplo, o pão não pode, mas a torrada, ela pode. Ela é uma amiguinha de quem tem refluxo, entendeu? Mas, e tem alguns alimentos que é muito pessoal. Tem pacientes que quando come milho, derivados do milho, cuscuz, pamonha, tem refluxo. Grão de bico. Grão de bico. Tem paciente que quando come tapioca tem refluxo. Tem paciente que come tapioca e não tem refluxo, tem paciente que come pão e não tem refluxo. Então, além da gente ter a explicação do próprio funcionamento daquele alimento no sistema digestivo, tem a resposta de cada um. Tem pessoas que tomam suco de cupuaçu, muito comum na nossa região. Falar, meu Deus, se eu tomar suco de cupuaçu, eu tenho refluxo. De maracujá. De maracujá. Mas existem alguns alimentos que levam a ter mais refluxo. Por exemplo, a nossa melancia. É um alimento de difícil digestão. Exatamente. Pepino, melancia, a própria carne vermelha. Então, quanto mais tempo o alimento fica no estômago para ser digerido, mais fibra, o que acontece? Maior o refluxo. Eu tenho refluxo. Tenho esofagite. Então, dependendo da minha alimentação, quando eu mudo, eu sinto dores terríveis que é como se eu estivesse infartando. Então, eu queria até que você explicasse isso aí, né? Por que a gente sente essas dores? A dor no peito, que é terrível. A dor parece que como tu estivesse infartando mesmo. Então, às vezes eu falo, meu Deus, será que eu estou infartando ou não estou? Mas, como o médico já me explicou o porquê, mas eu queria que você explicasse melhor aqui também, que eu acho super importante, porque eu sei que grande parte da população sofre disso. O que acontece? O refluxo, para onde vai essa acidez e esse alimento? E aí, o que é esofagite? O refluxo, ele causa esofagite, que é a inflamação do esôfago, que é um órgão que ele vem da boca até o estômago, mas a maior parte desse órgão, ele está atrás desse ossinho aqui do externo, né, no peito. E aí, a esofagite, que é a inflamação do esôfago, e determinados alimentos, às vezes, levam a uma contração do esôfago, levando a dor intensa. Tanto a inflamação, a esofagite, como essa contração do esôfago, que é o espasmo esofagiano, que pode ter associado ou não. Mas essa dor, ela realmente é um importante diagnóstico diferencial de infarto. Às vezes a gente pergunta para o paciente, eu já tive vários pacientes que assim, doutora, eu tenho muita dor, já fui para a emergência, fiz exame e realmente quando é uma dor persistente, o paciente não tem diagnóstico ainda de esofagite, é muito comum que ele vá a serviço de emergência, faça a triagem para saber se não é um infarto ou uma angina, aí dá tudo negativo até que ele chega no consultório do gastro, né? Até que ele chega lá na clínica e fala, doutora, eu já pesquisei tudo, não é coração. Né? E aí, assim, a gente até indica que o paciente que tem esofagite tem sintomas de dor no peito, de dor retroesternal, que faça o check-up cardiológico para que a gente faça o diagnóstico diferencial, entendeu? Então, esse refluxo ele leva à inflamação do esôfago, que pode levar a esse espasmo, né? A essa contração do esôfago, levando à dor. E o estresse, doutora, ele também reflete nisso aí? O estresse, ele é algo que a gente precisa saber administrar muito, porque se tem alguma coisa que é afetado pelo estresse, não é só a nossa saúde mental, não, é a nossa saúde digestiva. Verdade. Entendeu? Então, assim, piora o refluxo, piora a dor, piora a digestão, ou perde apetite ou come muito, e piora o funcionamento do intestino. E tudo isso está interligado. Né? Nós não somos só uma parte do nosso corpo, ou seja, eu tenho só esofagite, eu tenho só refluxo, mas eu não dormi direito.
eu tô estressado. E aí tudo fica mais tenso, né? Eu diminuo aqueles, os neurotransmissores que ocasionam o bem-estar, né? Eu não vou citar aqui um por um, mas tudo isso altera a minha microbiota intestinal. Aí eu altero a microbiota intestinal, eu pioro o refluxo. Entendeu? Mesmo não relacionado à hipotonia e tudo, mas eu pioro o que é a fermentação, produção de gases pelo intestino e aumenta o refluxo não ácido. Então, tudo isso, a gente está interligado. Então é até bom isso aí que você falou, eu acho importante, né? Porque que fique bem claro que o estresse, ele mexe com todo o teu sistema. Sim. Como você explicou, não é só uma coisa, é todo o nosso sistema, desde o neurológico, pro intestinal, a coração, com tudo, né? Com os neurotransmissores. Então, é importante o controle disso aí. É muito importante o controle. E aí eu falo assim, em casa, né? Eu digo, pessoal, a gente tem que aprender o seguinte, dar importância para as coisas que elas têm. Porque às vezes a gente está diante de uma circunstância, de um problema, vamos supor um problema no trabalho. Tu acha que aquele problema é o pior problema do mundo. E não é. Você vai resolver. Ele vai ser resolvido, com, sem ou apesar da sua vontade. Então, você pode controlar, está no seu controle, você pode resolver, então vai lá e encare. Não está no seu controle, tente elaborar isso dentro de você, né? Com estratégias espirituais, exercício físico, rede de apoio, utilizar a inteligência emocional, que não é fácil. A gente fala assim, fala em vídeo, ouve podcast, não, inteligência emocional, controle do estresse, caraca, isso é muito difícil. É muito difícil. É muito difícil. Mas é como você falou, a gente tem que tentar. E eu não tô falando de não fazer coisa de gente grande, porque assim, você tem que trabalhar? Tem. Tem que fazer o que você não gosta? Tem também. Aí você tem que decidir. Cara, eu tô fazendo o que eu não gosto há muitos anos. Eu posso mudar isso? Ou você aprende a gostar ou você muda o que você tá fazendo. Exatamente. Que bom que a gente já tá falando até em outros assuntos. Não é? Que são importantes também. Doutora, e como escolher o melhor tratamento para o refluxo? Qual é hoje as alternativas que nós temos? Tá. Sumaica, assim, nós temos algumas alternativas. O tratamento clínico é sempre a primeira alternativa, sempre. O que é o tratamento clínico? É o tratamento feito através de medicamentos, e aí a gente tem toda aquela classe de inibidores de bomba de prótons, né? Tem pacientes que vão se beneficiar com a associação de medicamentos procinéticos ou não, e aí isso tem que ser com uma avaliação médica. E mudança do estilo de vida, que eu falei bem no início da nossa conversa. Qual é essa mudança? E aí, mais importante do que tirar todos os alimentos que a gente gosta do nosso cardápio, do nosso dia a dia, são hábitos que a gente tem que... Quem tem refluxo não pode ter esses hábitos. Eu vou falar bem aqui, ó. Quem tem refluxo não pode tomar líquido durante as refeições. Não pode. Nem é meia hora antes ou uma hora depois, você não pode. Aprender a comer sem tomar líquidos. Não pode tomar líquido gaseificado. Água com gás, água tônica, refrigerante, não pode. Não pode deitar depois que come. Não pode. Então, você comeu, tem que esperar ali 2 a 3 horas para poder deitar. Na nossa região aqui é muito comum a sesta depois do almoço, né? Para quem pode. Aí as pessoas comem e deitam. Isso favorece o refluxo. Ou, muitas vezes, as pessoas aqui, elas têm o hábito de jantar muito tarde. Elas comem muito tarde à noite. Aí elas comem, dali a 1 hora já vão dormir. Ou comem e deitam no sofá. Ou para mexer no celular, ou para assistir um filme. E aí vai ter refluxo. Sai de madrugada para as festas, lancha, aí chega em casa e vai dormir. E esse hábito, embora as pessoas achem que é esporádico, você fala assim, é esporádico, você faz isso quando? 4 vezes por semana. Isso não é esporádico. Entendeu? Então, não usar roupas apertadas, emagrecer, diminuir o peso, porque o aumento da pressão na barriga, da pressão abdominal, favorece o refluxo. Então, o tratamento da obesidade, ele está associado ao tratamento e melhora do refluxo. Então, o tratamento clínico, primeiro passo. E aí envolve o controle do sono, estresse, ansiedade, né? O tratamento endoscópico. Hoje existem estratégias de tratamento endoscópico para a doença do refluxo, né? E aí eu não vou entrar muito nessa parte, por quê? Porque são pacientes muito selecionados que podem fazer esse tratamento endoscópico, que é algo relativamente novo, tá? Mas existe. E o tratamento cirúrgico.
que está indicado num percentual de pacientes, lembra do esfíncterzinho do músculo? Quando esse músculo está folgado, que a gente tem hipotonia do músculo, a gente tem uma indicação de operar. Esse paciente vai se beneficiar com a cirurgia. Mas, na verdade, a grande maioria dos pacientes, ele só vai se beneficiar com as medidas de mudança de estilo de vida e controle do peso. Entendeu? E aí é algo muito importante. Por exemplo, às vezes o paciente vai com refluxo e o paciente está obeso. E aí eu falo, olha, a gente vai ter que discutir sobre a bariátrica. Porque ao invés de você operar o refluxo, você tem que operar a bariátrica, para diminuir o peso que você vai controlar o refluxo. E aí dentro disso, quando ao contrário, o paciente está obeso e quer fazer uma bariátrica, se ele tem refluxo, ele precisa conversar com o médico sobre a existência do refluxo. Porque dentre as técnicas para cirurgia bariátrica, existem técnicas específicas que pacientes que têm refluxo não podem ser submetidos, porque vai piorar o refluxo. Olha. Entendeu? Entendi. Então, tudo isso, assim, são coisas que as pessoas não imaginam que seja importante falar. Ela vai lá com foco para operar a cirurgia bariátrica. E aí, muitas vezes, ela tem refluxo, mas não tem esofagite. Ela faz endoscopia, não tem esofagite. E não falou pro médico que tem refluxo. Entendeu? Aí ela opera, faz a bariátrica, pronto. Fica com refluxo pro resto da vida. Aí, às vezes, tem que reverter, mudar aquela técnica da bariátrica para poder controlar o refluxo. Então, o refluxo, ele tem jeito. Se ele não tiver jeito, a alternativa final é a cirurgia. É para pacientes que têm hipotonia de esfíncter. Porque para pacientes que não têm hipotonia de esfíncter, não adianta operar. E não vai ser beneficiado com cirurgia. Aí é mudança de hábito. Mudança de hábito. E aí, o que o paciente que tem refluxo tem que entender? Que é uma doença que toda vez que ele relaxar, ela vai apresentar sintoma. É verdade. Entendeu? Só que o paciente que tem esofagite, aí a gente tem uma graduação de esofagite A, B, C. Essa esofagite não tratada a longo prazo, ela está associada com complicações graves, como estenose do esôfago. Então, tem inflamação, esse esôfago vai fechando, né? E câncer de esôfago a longo prazo. Então, a gente precisa fazer um estudo de pH-metria, de manometria, para a gente documentar que isso é um refluxo ácido. Existe a impedanciometria esofagiana, para a gente ver se são pacientes que têm refluxo ácido, não ácido, né? Que sintomas persistentes. Então, às vezes o paciente tem sintoma persistente, faz endoscopia, a endoscopia está normal. Porque nem sempre vai ter esofagite, mas ele tem um sintoma. Entendeu? O paciente tem esofagite, ele tem que controlar. Ele tem que tomar medicação e ele tem que... Ah, doutora, mas esses omeprazóis da vida fazem muito mal. Pior é ter câncer de esôfago. Entendeu? Então, assim, você tem que controlar a doença e fazer a avaliação para saber se você tem critério para cirurgia. E os antiácidos? Os antiácidos, eles são medidas assim... Paliativa. Temporariamente paliativa. Melhora? Melhora. Eu prescrevo para os meus pacientes? Prescrevo. Porque só quem já teve um episódio de refluxo sabe que é desesperador. É mesmo. É desesperador. Então, o antiácido, ele alivia, ele dá um alívio imediato, mas ele não é tratamento. É, porque você acordar de madrugada e aquilo saindo pela tua narina... Exatamente. E fica engatado, né? Então fica engatado aqui, você parece que não consegue mais deglutir nada. É. Agora, o travesseiro anti-refluxo é uma medida bem importante para você. E tem que ser o travesseiro anti-refluxo. Não dá para ser aquele triângulo que a gente usava antigamente para assistir TV, porque senão sobrecarrega a coluna. O travesseiro anti-refluxo, ele tem uma angulação que diminui o refluxo sem sobrecarregar a coluna. Então, por isso que o ideal é que seja ele. Essa elevação da cabeceira também é uma medida que auxilia muito quem tem refluxo. Mas mais importante é a pessoa entender, gente, eu tenho refluxo, eu tenho que jantar às 6 horas da tarde. Eu janto às 18h30 às 19h. E aí eu só vou... E é uma das melhores alternativas. E eu só vou deitar coisa leve. Exatamente. Também. Eu vou jantar à noite uma feijoada, uma massa, uma lasanha? Não. Quem tem refluxo não pode ter esse privilégio. À noite é uma coisa mais leve. Exatamente. Entendeu? Coma isso durante o dia, mas à noite é uma coisa leve. E essa é a principal, assim, eu digo que nós, seres humanos, a gente precisa ter consciência da nossa condição. Quer ver uma pessoa extremamente teimosa? É o tal do intolerante à lactose. Aí ele é intolerante à lactose, tem refluxo, ele vai ter refluxo quando ele consumir a lactose. Mas ele vai lá e faz o quê? Come.
É verdade, é pura verdade isso aí, porque parece que o que é proibido é mais gostoso. Então aí a pessoa vê, eu não posso comer isso, mas é bom demais, mas eu vou comer só essa vez, não existe isso. Vai comer sempre. Olha, quer ver uma coisa que eu sofro, meus pacientes que sofrem, né? Porque eu dou uma listinha de alimentos naquela primeira fase de tratamento do refluxo que eles devem evitar, pelo menos por 4 semanas é proibido. Quando eles leem lá, farinha / farofa, pronto, eles querem morrer. Porque o caboclo não sabe viver sem farinha e sem farofa, entendeu? Hora imensa não sabe viver sem a farinha e sem a farofa mesmo. Mas precisa saber viver. Primeiro porque é altamente calórico. Né? Então, é um alimento para ser... Dá uma azia isso. E dá muita azia. Porque ele é um carboidrato, ele fermenta e ele dá azia. Entendeu? Não adianta o negócio, eu vou comer bem pouquinho. Ninguém consegue, quem é roraimense não consegue comer um pouquinho uma farinha. Aí para ajudar ainda bota pimenta. Junto com a farinha, entendeu? Então assim, isso é uma coisa que faz mal? Não faz mal, mas quem já tem uma doença chamada refluxo, isso não é indicado. Não é aconselhável. É a mesma coisa, você vai comer uma pizza. Você pode comer uma pizza? Você pode comer uma fatia de pizza. Aí a pessoa faz o quê? Come 4 fatias de pizza e 1 litro de Coca-Cola. Aí vai ter refluxo. Aí não dá, né? Ou cerveja, né? E doutora, e você tem paciente, confesse que você tem paciente que é educado, que faz tudo certinho? Tenho. Coisa boa, acho tão legal isso. Eu tenho. Eu vou te dizer que são poucos, mas eu conheço pessoas altamente disciplinadas. Disciplinadas. Eu tenho um paciente que eu operei o irmão dele, de refluxo. E ele tem pavor de cirurgia, pavor. Aí o irmão dele, assim, o pós-operatório da cirurgia de refluxo, a gente vai conversar mais pra frente, é um pós-operatório bem difícil no primeiro mês. Depois o paciente se acostuma. E aí no primeiro mês ele chegou pra mim e falou assim, eu vou fazer tudo que você mandar, mas eu não vou me operar. Eu falei, olha, você precisa emagrecer tantos quilos, vamos controlar com a bioimpedância, vai no endócrino, né? Vai no nutricionista, vamos fazer todo... Sumaika, ele vai religiosamente uma vez por ano comigo hoje fazer o controle. Ele está sem sintomas de refluxo há 5 anos. Isso é boa. Sem esofagite, ele tem hérnia de hiato, mas ele está sem esofagite, sem sintomas de refluxo há 5 anos, desde a pandemia. Tem que ser disciplinado. Entendeu? E agora é o medo de operar. O medo, assim, quando ele viu o pós-operatório do irmão dele, aí o irmão dele hoje também não sente nada. Foi operado, ficou super bem, mas o primeiro mês ele sofreu muito. Porque ele, sabe aquela pessoa que come por prazer? Ele não podia comer, porque no primeiro mês é só líquido e pastoso, entendeu? Na cirurgia do refluxo. Então ele se desesperou, porque ele não estava preparado, assim. Embora a gente conversasse amplamente no pré-operatório, uma coisa é o que tu conversa e o que tu sabe que vai acontecer. Outra coisa é lá na prática, né? É difícil. Eu não sou disciplinado, assim. Eu fujo, né? Mas assim, hoje eu já evito certas coisas de comer, porque certas coisas me deixam muito mal. E não é só naquele momento, são dias que eu fico. E outra coisa que é muito comum no refluxo, além da dor e de voltar à comida, são os arrotos frequentes. E aí, socialmente, isso às vezes causa um constrangimento pro paciente, né? Dependendo do que ele trabalha, da posição que ele ocupa, assim, se ele atende ao público. Imagina você estar atendendo ao público. Entendeu? Então, exatamente. Muitas pessoas reclamam disso. Agora vamos falar de uma coisa que eu gosto muito. Não sou médica, mas eu acho que se eu fosse médica eu era cirurgiã também. Vamos falar das cirurgias. Vamos. Hoje, com a tecnologia que a gente tem já, que está avançada, quais são os tipos de cirurgia que você indica, a melhor que você indica, e o que a gente tem disponível hoje para poder fazer a cirurgia de refluxo? Então, Sumaika, hoje a gente consegue fazer, inclusive aqui em Roraima, uma cirurgia minimamente invasiva para refluxo, que é o tratamento de antirrefluxo. Essa cirurgia é uma cirurgia que dura aí em torno de 1h mais ou menos. O tempo de recuperação, como eu falei, é um pouco chatinho por causa da dieta, né? Então fica um pouquinho inchado o esôfago no pós-operatório. E aí o paciente tem que ficar uns 15 dias tomando só líquido, depois ele passa para o pastoso, até que com 4 semanas ele já consegue comer alimentos sólidos. E se ele tentar comer alimento sólido no pós-operatório, ele entala. E se entalar e vomitar, o esforço de vomitar pode abrir a válvula e perder a cirurgia.
Então é bem Entendeu? desafiador isso aí. Então assim, hoje a gente já tem a possibilidade de tratar, nós temos feito regularmente cirurgias anti-refluxo aqui, bom método minimamente invasivo, com uma recuperação mais rápida para o paciente, né, sem precisar fazer aquele corte que era feito antigamente no abdômen. Então isso é um avanço, eu considero, para a nossa realidade. Hoje, Rochelle, de quando você começou e até hoje, né, no momento, como é que você vê esse avanço e o que você mais opera hoje? Cirurgia aberta ou com os furinhos? Sumaika, eu praticamente não faço mais cirurgia aberta. Olha só. Gente. Praticamente não faço mais. Então, assim, a gente faz cirurgia até de câncer, né? Através de videolaparoscopia, câncer do aparelho digestivo. Então, praticamente hoje, o meu dia a dia é mais de cirurgia minimamente invasiva. E a plataforma robótica. Então, recentemente, em agosto, eu consegui a minha certificação, né? Em cirurgia robótica. Então, acho que aqui em Roraima eu sou a única cirurgiã que tem a certificação de cirurgia robótica. E nós não temos a plataforma aqui, né? Então, a possibilidade que eu tenho, eu faço parte de um serviço e aí a gente tem a possibilidade de levar esse paciente para São Paulo e operar, né, com essa equipe em São Paulo que eu fiz o curso da cirurgia robótica, enquanto nós não temos a plataforma aqui. Então, hoje você está disponível. Se eu quiser fazer uma cirurgia pelo método robótica, fechar com você, a gente vai para São Paulo e realiza essa cirurgia lá. Sim. Me acompanha até lá. Sim, a gente tem essa possibilidade. E te acompanho aqui depois no pós-operatório, né? Porque a dificuldade do paciente de fazer uma cirurgia fora e voltar é o acompanhamento no pós-operatório. Principalmente o paciente que tem refluxo, que ele não tem alta, mesmo que ele opere, ele não vai ter alta. Ele vai ter sempre que ficar fazendo acompanhamento. Entendeu? Okay. E aí, a plataforma robótica, ela te dá a possibilidade de casos mais complexos. Porque, assim, a gente fala que dá tudo certo, né? Mas, por exemplo, se eu opera refluxo, pode voltar o meu refluxo? Pode. E às vezes tem que reoperar. Porque se você também não mudar seus hábitos e continuar no mesmo processo... Exatamente. Há 20 anos atrás, quando eu terminei minha residência, nós operávamos muito refluxo. Se a gente colocasse assim numa balança, era metade do volume do consultório cirurgia de vesícula, metade de cirurgia de refluxo. Então era muito equilibrado. Hoje, com o avanço do conhecimento e das métodos e da análise dos resultados cirúrgicos, a gente indica bem menos a cirurgia do refluxo. Só para pacientes muito selecionados e que realmente têm esse defeito nesse músculo. Então, a gente não opera um paciente de refluxo sem fazer essa avaliação. Entendeu? Por quê? Porque eu vou operar um paciente que ele não vai se beneficiar com a cirurgia. Então, eu tenho que fazer essa análise do paciente. Eu ainda fico olhando assim para ela. Porque a Rochelle era tão novinha quando ela terminou medicina. Tão novinha. E uma vez, eu falei aqui nos bastidores, eu vou repetir isso de novo. Uma vez chegaram para mim e falaram que ela estava operando, logo que ela chegou aqui em Boa Vista, com a residência dela, né? Operando em cima do tamburetinho. Até hoje eu opero assim, em cima do tamburetinho. Até hoje eu tenho um tablado, um estado, porque imagina, eu tenho 1,58 m, né? Então eu sou pequena. E aí, às vezes, o campo cirúrgico, o posicionamento do vídeo, tem que levantar o paciente, abaixar o paciente, então é mais confortável ficar em cima do tablado. Mas eu me acostumei. Olha, eu te acompanho nas redes sociais, eu sou fã, sou sua paciente, já fui várias vezes. Fui sua paciente em mesa operatória, que fiz cirurgia de vesícula, você foi minha médica, foi ótimo. E assim, eu sou uma admiradora, porque eu vi da onde você é filha de médicos, né? E como você estudava na época, sempre foi dedicada, que eu acompanhei, você foi sempre dedicada, sempre muito estudiosa, inteligente, né? Sempre querendo mais. Então, assim, de quando eu vi você ir, uma menina mesmo, e quando você voltou e no que você se transformou, né? Então, eu acho fenomenal mesmo. Você é uma buta de uma médica referenciada. Conheço muita gente que fala bem do seu trabalho, que também já foi operado por você, né? Eu indico também, cirurgião, doutora Rochelle,
né? Pessoal da minha igreja, já inclusive tem uma irmã da igreja que eu indiquei para você também. Então, assim, eu acho fenomenal isso, né? O teu crescimento como profissional, como mãe, como mulher, como tudo, né? Como pessoa. Vai me fazer chorar. Não, é porque assim, eu tô aqui na tua frente, eu tenho a oportunidade de falar isso e para que as pessoas saibam mesmo, porque você é uma ótima profissional. Você é não só ótima profissional, que eu sei que você é professora. Sim. Né? Então eu sei que você tem um domínio lá de palco, você fala bem, você se expressa bem. Quem não assistiu esse podcast está perdendo, porque perdeu uma aula aqui, que eu tô aqui, que eu quase não falei nada, porque eu adoro quando eu pego assim médicos que vêm aqui e falam mesmo, e eu acho isso o máximo, entendeu? Eu fico assim admirando, ainda mais pessoas que eu conheço desde novo e fez essa trajetória. Obrigada, muito obrigada, assim, fiquei até emocionada. E eu sempre comento na minha casa, às vezes chega alguém e fala assim, gente, fulano foi lá no consultório. Eu fico tão feliz quando alguém que me viu lá no tempo da faculdade, às vezes estudou comigo na escola, vai operar comigo, ou leva o seu familiar. Por quê? Porque isso é realmente uma prova social de confiança. E essas pessoas me viram lá atrás, né, quando às vezes ser médica ainda era um sonho, passaram pelo processo da faculdade, da residência, né? E aí eu tava brincando até com o Antônio aqui, falando que tinha gente que queria fazer, não, bora fazer dancinha no seu marketing. Eu digo, não, minha gente, eu demorei um tempo demais para fazer o meu nome. Para dançar, Eu cheguei aqui, há 20 anos atrás, o povo olhava para mim e disse, mas você que vai me operar? Quem é o cirurgião do plantão? Eu dizia, sou eu. Mas é você que vai operar? Você é uma criança. Eu digo, pois é, mas sou eu que vou te operar. Eu digo, tantos anos depois, o povo agora quer que eu faça dancinha, não vai rolar. Mas enfim, a gente está aqui mesmo para levar essa informação, e eu acredito que esse crescimento, o crescimento pessoal e profissional, ele não é desvinculado. Com certeza. Mas existem pessoas que nos inspiram, e você é uma pessoa que me inspira, porque eu sei. Meu Deus do céu. Eu sei. Eu te acompanhei. E aí eu sei. Foi para fora, né? Numa fase bem complicada, voltou, conquistou. Tinha um sonho que naquela época não era possível, depois esse sonho se tornou possível, e hoje você é quem? Você é a Sumaica que montou um laboratório hoje que é a referência no nosso estado. Obrigada. E que eu digo assim, meus pacientes fazem hoje no Labovida. Eu brigo, eu vou atrás, eu ligo para as meninas, eu reclamo, mas a gente faz isso para quê? Para que com certeza. O paciente seja beneficiado, mas que a gente cresça, né? E quando você, eu e inúmeros outros profissionais decidem voltar para Roraima, o que é Roraima hoje e o que era Roraima há 30 anos atrás. Há 30 anos atrás, a pessoa adoecia de uma coisinha mais séria, tinha que pegar um avião e ir embora. Hoje a gente consegue resolver muitos problemas aqui. Por quê? Porque nós nos preparamos, viramos referência nas nossas especialidades e a gente trouxe algo diferente, algo melhor para cá. E eu fico muito feliz, agora eu tô numa fase que os meus alunos já trabalham comigo. Olha que tá. Não é? Então você planta frutos. Eu imagino que os meus professores olhem para mim e falem, caramba, a gente, né, deu a nossa contribuição. Com certeza, eu vi lá, eu acompanhei que você ganhou lá honra ao mérito, né, a medalha. Eu falei, cara, que legal isso aí, né? Para os pais, para o teu pai te ver, né? Exatamente, assim. E você que é mãe também, sentindo assim, poxa, eu fiz meu papel, eu cumpri meu papel. Há 4 anos atrás eu entreguei essa medalha para minha mãe. Em 2020 eu entreguei a medalha para ela. Seu depoimento lá. E aí, esse ano passado eu recebi a medalha, que na verdade são os seus colegas médicos que votam. Não é um voto popular ou de internet, né? Então eu fiquei bem emocionada. Eu quase não consegui falar, eu falo tanto que chegou lá na hora eu travei. Mas assim, é merecimento seu mesmo, pelo seu trabalho, pelas suas conquistas, é mérito seu. Mérito seu. E eu acho que a gente está aqui para isso. Qual é o nosso mérito se não for servir o outro? Com certeza. Entendeu? Ajudar o outro. Toda vez que tu senta e tu vai estudar e tu quer algo melhor, o teu único objetivo é entregar pro teu paciente o melhor, é a tua obrigação. Exatamente. É a tua obrigação. Você se formou para isso, tá ali para isso, para você fazer o melhor. E aí você diz assim, quem que nunca foi jovem e não quis mudar o mundo? A gente queria, né?
E talvez a gente tenha conseguido mudar o nosso mundo, o nosso pequeno mundo do nosso redor, a nossa cidade, o nosso bairro, o hospital que a gente trabalha. Então, assim, acho que a gente está nesse processo. E aí eu falo, incentivar as novas gerações, ser inspiração para as novas gerações, apoiar, dar a mão, né, ensinar. Tudo isso faz parte do processo de crescimento. Porque imagina, a doutora Rochelle está aqui e resolve um monte de coisa, mas e se ela não tiver? Quem vai fazer? Ou se eu precisar, quem vai fazer em mim? Ainda tem isso, né, doutora? Entendeu? Então, assim, esse processo de ensino, de aprendizagem, de crescimento, ele não pode ser de uma única pessoa, entendeu? Aí você só cresce quando você compartilha. Exatamente. Se você não compartilha, que é o conhecimento só para você, você não tem crescimento. Não tem crescimento. Ninguém rouba nada de ninguém. Conhecimento está aí para isso, entendeu? Então eu também penso da mesma forma. Quando alguém chega lá no Labovida, porque às vezes a gente fala que o Labovida, não sei em outros laboratórios, né? Mas o Labovida é uma escola, porque às vezes a pessoa chega ali sem saber nada, a gente ensina tudo e quando está bem, aí resolve sair e levou todo o conhecimento dali. Mas, ao mesmo tempo, eu fico feliz, porque a gente também cumpriu nossa missão ali dentro, né? Que foi ensinar. Quando ele sair dali, eu tenho certeza, onde ele chegar, ele vai fazer bem feito. Entendeu? Porque a gente ali fez o nosso melhor. E como é ruim tu ter na tua equipe alguém que não está treinado. Exatamente. Né? Que não sabe, que tem um desconhecimento. Então, assim, acho que o conhecimento, ele não pode ser só seu, só para você. Você tem que compartilhar. Mas, voltando a falar de teimosia e refluxo... Coisa boa, tá boa, né? Voltando a falar de teimosia de e refluxo. Eu acho que o desafio maior da vida é transformar conhecimento em atitude. Na vida, né? Tipo, não usa o celular dirigindo. A gente faz o quê? Usa o celular dirigindo. E aí, no refluxo, a gente faz o quê? Não pode tomar líquidos durante as refeições. A pessoa senta no restaurante, pede a comida e a bebida. Então, é melhor nem pedir, né? É melhor nem pedir. Então, às vezes, o que eu falo para os meus pacientes? E aí, os nutricionistas me ajudam muito nesse sentido, porque geralmente eu peço uma orientação nutricional, eles elaboram um plano com aqueles alimentos que dão menos refluxo e com a quantidade de alimento que você precisa fracionar a tua dieta. Quem tem refluxo tem que viver com dieta fracionada. Mesmo depois que opera. Entendeu? Porque se tu comer uma grande quantidade numa refeição, tu vai ter refluxo. Entendeu? Ou, por exemplo, tu vai para um final de semana que tu vai dar uma relaxada, tu vai viajar de férias e tal. Vai viajar de férias, vai ficar policiando a comida toda? Em todas as refeições, não, mas pelo menos, por exemplo, janta mais cedo. Eu não jantei mais cedo, mas no dia seguinte eu vou voltar para o meu plano. E aí a gente tem estratégias, por exemplo, eu vou sair de férias, eu vou sair do meu plano alimentar, não dá para fazer tanta restrição. O que eu posso fazer nessas férias? Entendeu? Eu estou passando por um período de estresse, eu piorei os sintomas, o que a gente pode fazer? Então, tudo isso tem tratamento. E uma outra coisa que as pessoas têm muita dificuldade, todo mundo fala hoje de microbiota intestinal e disbiose intestinal, né? E aí as pessoas simplificam em tomar um probiótico. Não é só isso. É muito além disso. Primeiro que assim, o ideal para todo mundo, mas que a gente não consegue fazer para todo mundo, mas aqui em Boa Vista a gente tem acesso a isso, é fazer o quê? O perfil da microbiota intestinal, né? E aí a gente tem exames específicos para fazer isso daí, que eu posso falar? Posso, né? Posso, que aqui é o teu podcast. Pode falar. Que é o Bioma Formi, né? Então o Bioma Formi, que aqui a gente só consegue fazer pelo Labovida, né? E aí a gente tem esse perfil genético da microbiota intestinal. E aí ele vai dizer o que para mim? Bactérias boas, você tem? Tem. Elas estão de maneira equilibrada ou não? Porque se eu tiver um excesso de bactérias boas, isso também não é bom. E aí o que as pessoas fazem? Dá-lhe a tomar probiótico, pioram os sintomas. Antes eu tinha prisão de ventre, agora eu tenho refluxo. Porque eu aumentei a fermentação de gases por causa do probiótico. Exatamente. Entendeu? Antes eu tinha diarreia, agora eu tô com prisão de ventre e piorei meu refluxo. Entendeu? Então, assim, a alimentação é fundamental, mas traçar esse perfil genético para a gente poder saber qual que é a bactéria, a população de bactéria que você tem deficiente, a população de bactéria que você tem em excesso, isso é fundamental para a gente elaborar uma estratégia
Por quê? Porque às vezes você tem azia, e olha lá, você tem azia, você tem arroto frequente e não é refluxo. E não é refluxo, é desbiose. E aí você precisa tratar. E para você tratar, você precisa conhecer essa população de bactérias. É aí que entra o bioma. Exatamente. Né? Que ele faz a identificação dessas bactérias tão boas quanto a ruim. E ele é um exame personalizado para cada paciente, porque tua microbiota é diferente da minha. Então você vai ter tanto o exame, você vai ter tanto o reconhecimento do teu DNA, das tuas bactérias, quanto você também vai ter um tratamento personalizado. Então ele ajuda muito a clínica do médico, na hora lá. E já vem também o laudo todo personalizado, já com os prebióticos, probióticos e também com uma sugestão de alimentação. Não é uma dieta, é uma sugestão. Aonde lá você tem sugestão tanto para você incluir na sua alimentação, conforme a tua microbiota, e o teu diagnóstico também, e também para excluir da alimentação. Então, eu sempre falo que ele é um exame completo. Sim. Desde que eu descobri o bioma, né, assim, a vida dos meus pacientes mudou. Porque a gente tem realmente um tratamento direcionado. Então, existem pacientes que falam assim, doutora, mas eu trouxe esse probiótico dos Estados Unidos. Ok, mas se não tiver a população de bactérias que você precisa... Reconhecida, desidentificada, não vai adiantar. Não vai adiantar. Você vai tomar o melhor probiótico do mundo e ele não vai te servir. Porque às vezes você tem que tomar um antibiótico. Porque às vezes Exatamente. você está com uma bactéria patogênica que foi identificado no teu bioma e que você vai ter que fazer o antibiótico e depois o uso do probiótico. E às vezes você dá-lhe probiótico sem tratar a causa. E não muda a alimentação. Tem uma paciente que... Uma médica, doutora Fernanda Pelizetti, passou o bioma e ela não quis fazer. E aí, agora eu tive com ela e ela teve vários problemas intestinais, né? E estava com suspeita de síndrome de Crohn. Aí eu falei para ela, se você tivesse feito o bioma, ia ajudar no teu diagnóstico. Sim. Tu já poderia ter resolvido isso há mais tempo. Aí ela ficou me olhando, ela falou, é mesmo, Sumaika. Então, assim, às vezes o paciente ele deixa de fazer um exame por causa de valor, mas aí quanto vale a tua vida? Né? Quanto vale ali aquele problema que tu vai passar? Tu prefere pagar uma coisa que não é um exame que é acessível a todo mundo, porque ele tem um valor mesmo mais caro, mas... Em compensação, ele pode te ajudar a salvar. E assim, a alteração da microbiota, e é claro, a gente está falando aqui de refluxo e eu estou falando de um diagnóstico diferencial, porque às vezes o paciente insiste em tratar o refluxo, entre aspas, que é uma azia, que é arroto frequente, que é, né, a sensação de refluxo, e aí ele faz endoscopia, tá normal. Então a gente tem que, peraí. Não é doença do refluxo, entendeu? Então, a azia ela não é um sintoma específico da doença do refluxo. E muitas vezes o paciente tem essa alteração da microbiota. E a alteração da microbiota intestinal, a disbiose intestinal, está relacionado a uma série de problemas. Problemas digestivos, né? Problemas como, por exemplo, a constipação, o próprio câncer de intestino está relacionado à desbiose intestinal. Depressão, Alzheimer, autismo. Então, tudo isso, e assim, não estou aqui e eu não quero que ninguém escute e saia desse podcast achando que eu estou falando que tomar probiótico vai resolver esses problemas. Exatamente. Não é. Só que tratar a desbiose intestinal, controlar isso, ajuda você a diminuir os efeitos. E às vezes até é uma questão de prevenção. Existem inúmeros trabalhos no mundo hoje relacionando doenças neurológicas com alteração da microbiota intestinal e a própria oncogênese, né, do câncer de cólon com a microbiota intestinal e do câncer de pâncreas também. Então, é um caminho, a gente precisa estar atento a isso, né? Muitas vezes esse paciente vai ter um sintoma de azia, começa a tomar inibidor de bombas de próton, omeprazol, pantoprazol, esomeprazol, e aí o uso contínuo dessa medicação altera a microbiota intestinal.
Exatamente. Entendeu? Ou o próprio paciente que tem refluxo e precisa fazer o uso dessas medicações porque é o tratamento e precisa tomar. Tem que cuidar da microbiota. Ele vai cuidar como? Aí ele vai cuidar com a alimentação e aí ele pode fazer a suplementação de probiótico. Sempre em conjunto com o nutricionista e com o médico. Porque veja, quem prescreve dieta? Nutricionista. É o profissional indicado a prescrever dieta e fazer plano alimentar. Né? E aí, associado a isso, a gente vai discutir com eles qual que é o melhor probiótico para aquela pessoa. E aí, nesse sentido, o bioma vai nos orientar. Entendeu? Os sintomas digestivos, eles são sintomas muito comuns. Como é que eu vou te dizer? Várias doenças podem dar os mesmos sintomas. Então, por exemplo, às vezes, um câncer de cólon, que é um câncer de intestino grosso, o câncer, quando ele é localizado do lado direito, uma das apresentações dele é anemia e mal-estar no estômago. Anemia crônica, geralmente ferropriva, e intolerância no estômago. Então, o paciente tem mal-estar no estômago e aí fica tomando, né? Aí fala assim, doutora, eu tenho uma anemia que eu não melhoro. E aí tem que fazer uma colonoscopia, tem que, né, usar. Outra coisa, a gente tem uma doença muito comum nos dias atuais, que é a síndrome do intestino irritável, que é a doença da vida moderna, né, do estresse. Exatamente. Só que, o que as pessoas, hoje, é muito comum as pessoas dizerem assim, não, você tem que cortar glúten, cortar lactose, mas mais importante do que cortar esses alimentos é saber se eles estão relacionados aos seus sintomas. Então, hoje a gente tem um arsenal para descobrir intolerâncias alimentares, alergias alimentares. Então, não dá mais para a gente continuar no empirismo. Nós temos, no Labovida, nós temos alguns exames na parte de intolerância alimentar. Eu vou abrir um parênteses aqui para falar do A200, né? Que é um exame que ele é específico para intolerância. Então, que ele vai identificar 200 tipos de alimentos que podem estar te causando essa intolerância. No caso já das alergias alimentares, a gente tem os IgE, né, específicas, que aí eles vão identificar, pode ser para mofo, pode ser para pelo de gato, pelo de cachorro, e entre outros, entendeu? E também temos o Imunocap, também que é uma buta de uma ferramenta para o médico que também ajuda no diagnóstico das alergias. Então, isso aí, né, a gente já tem médicos que aqui em Roraima mesmo que já estão trabalhando com esse tipo de exames. Porque assim, não dá mais pra gente viver no empirismo, entendeu? E assim, as pessoas falam, o leite é um vilão. Não, o leite é um alimento excelente, muito completo. E ele faz mal pra quem? Pra quem tem intolerância. Ou alergia, né? Pra outras pessoas não faz mal e ele até é necessário. Imagina, pra nós mulheres, ali, climatério, perto da menopausa, a gente não pode perder nossas fontes de cálcio, né? Então, o que a gente vê muito, numa prática realmente muito triste atualmente, você faz uma dieta muito restritiva nos seus pacientes, tira tudo, sem saber que você está induzindo, às vezes, até uma possível compulsão alimentar, ou às vezes até uma própria obesidade de rebote, e está tirando alimentos que não estão fazendo mal para ele. Entendeu? Então, e a gente tem esse arsenal, que a gente consegue utilizar aqui, antes a gente não tinha isso aqui. E aí, quando a gente está diante de sintomas digestivos, a gente tem que falar, e às vezes a gente tratou o refluxo, continua assim. Às vezes o paciente vem com uma queixa da pedra na vesícula, tem ultrassom, mostrou a pedra na vesícula, a gente operou, aí dali a 2, 3 meses, 1 ano, nossa, doutora, eu tô com queixa de novo. É da pedra? Não, não é da pedra, porque você tirou a vesícula e resolveu o problema. Então, se tem queixa digestiva, vamos procurar o que tem. E aí, dentro disso, a gente tem as intolerâncias alimentares, a síndrome do intestino irritável, né? E o câncer, né? Câncer digestivo, principalmente o mais comum é o câncer de cólon, né, que fica o alerta, as pessoas morrem de medo de fazer colonoscopia, mas eu vou aproveitar esse espaço aqui para pedir façam colonoscopia, né, a partir de 45 anos está indicado. A gente sabe que existe um perfil genético para todas as doenças, principalmente para o câncer, mas a gente já é conhecido, vários trabalhos mundialmente reconhecidos, que o fator ambiental modifica isso. E aí, os teus hábitos, o que você come, os exercícios, o estresse, o sedentarismo, podem mudar. Então, eu não tenho nenhum histórico de câncer na família, você pode ser o primeiro. Né? E a colonoscopia, ela faz prevenção, ela dá diagnóstico precoce, né? E ela pode promover, tanto com o diagnóstico precoce, a cura do paciente, e ela faz a prevenção, porque ela tira lesões precursoras do câncer.
Então, o rastreamento é muito importante. Você faz um rastreamento, fez um exame, o exame deu normal, aí você vai fazer só daqui a 5 ou 10 anos o próximo exame. Então, não é um exame que você vai fazer todo ano. Todo ano, né? Eu ia perguntar isso, quanto tempo para fazer uma colonoscopia. Exatamente, uma colonoscopia é mais ou menos esse período. Se deu alterado, aí depende da alteração. Dependendo da alteração, você tem que fazer com 1 ano, 3 anos. E o que a gente vê muito, assim, né, relatos que eu vejo de pessoas que têm o câncer de colo, é que esses sintomas que você descreveu já vêm há muito tempo. E a pessoa vai só deixando passar. Ela não procura um médico, né? Quando ela procura, é quando ela já começa a defecar o sangue. Aí não, agora me deu o sinal de alerta. É quando você vai atrás. Mas ninguém se preocupa quando está com o intestino preso. Exatamente. Né? Que é uma coisa que é rotina, pode ser rotineiro, mas que pode estar relacionado. O intestino preso, a pessoa que vive com o intestino preso já não está normal. E é um fator de risco para o desenvolvimento de câncer de cólon, o intestino preso. Entendeu? Então, essas pequenas coisas do nosso dia a dia, a gente tem que dar atenção para os sinais que o nosso corpo manda. E saber que quando a gente fala do aparelho digestivo, é tudo interligado. Então, às vezes um sintoma que é do intestino pode ser uma doença da vesícula. Entendeu? Um sintoma que estava só na vesícula, às vezes tem uma gastrite, uma úlcera ou alguma coisa associada. É muito comum hoje as pessoas têm tratamento do H. pylori, né? E as pessoas acham assim, mas eu só consigo diagnosticar H. pylori pela endoscopia. Você vai fazer endoscopia para diagnosticar se tem lesão no H. pylori, mas você pode fazer testes laboratoriais também de detecção do H. pylori. Pode fazer a sorologia. E que a gente faz o quê? Para controle do tratamento. Não necessariamente você tem que repetir endoscopia. Quando o paciente não tem lesão, a gente pode fazer o controle com sorologia, né? Do H. pylori ou teste respiratório, mas a gente pode usar a sorologia também. Com certeza. Então, e entender que sintoma digestivo não tem alta. Por quê? Porque você não tem alta dos seus hábitos. E está relacionado ao que você come, está relacionado ao teu estresse. Por exemplo, está relacionado se você vai engravidar ou não. Durante a gravidez, piora a azia, piora refluxo, piora a prisão de ventre na gravidez. Só pelo fato da mulher estar grávida. Entendeu? Então, a mesma coisa, a gente vai envelhecendo e aí o nosso organismo envelhece, o estômago envelhece, o intestino envelhece, o esôfago envelhece, as funções vão envelhecendo. Uma coisa muito importante é o paciente diabético, que ele tem refluxo e às vezes ele tem até vômito por uma alteração da inervação do estômago e do duodeno. Sabe quando dá o pé diabético, que tem aquela ferida no pé, tudo, porque o paciente não sente o pé? Essa alteração nervosa, ela acontece também no estômago. E aí o paciente, ele fica com o estômago parado, chama gastroparesia diabética. E aí ele tem refluxo. E o problema é porque o diabetes descontrolou. E aí tem que resolver isso aqui. Entendeu? Então o paciente diabético, ele tem um alerta em relação a isso daí. É um show, olha. Eu não sou nem de fazer os stories. Hoje eu vou fazer que ninguém pode perder esse podcast. Olha aí. Por favor, gente. Eu fico aqui me deliciando nessas coisas que eu adoro. Ô, Rochelle. E é isso. Eu te agradeço muito você ter vindo aqui compartilhar todo esse teu conhecimento. Foi, assim, maravilhoso. Eu aprendi muito aqui. Cada podcast que eu faço aqui com médico, independente de ser médico, outras pessoas que venham, são conhecimentos que trazem, né? E eu fico super feliz da gente poder estar mostrando isso aí, né? E mostrando o teu trabalho também, que é de excelência, e que você continue assim, essa médica boa, essa mãezona, essa esposa maravilhosa. Entendeu? Obrigada. E agora, mãe de acadêmico de medicina, Pois que já agora passou no vestibular. Mãe de acadêmico de medicina, olha aí. É uma família de médicos, é muito lindo isso. O doutor Lúcio deve estar com um sorrisão, né? Tá sim. É. Assim. Obrigada, Sumaica. Eu que te agradeço o espaço. Vou pedir aqui para todo mundo que me segue, que me admira, vão lá no YouTube do Labovida ou do Sumaica? Do Labovida. Do Labovida. Mas tem o Instagram também e que a gente vai ter vai divulgar esse bate-papo. Se vocês tiverem
perguntas, quiserem que a gente fale sobre outro tema, a gente marca Pode falar. outro aqui, entendeu? Eu venho aqui para Sim, com Sumaika, vocês certeza. mandem para ela tudo que ela organiza. E, doutora, deixa eu lhe falar, eu queria que você deixasse aqui um recado, né, do que você acha importante sobre esse assunto e que também você falasse aonde essas mulheres maravilhosas podem te encontrar. Ah, sim. Bom, então, o meu recado mais importante hoje: quem tem doença do refluxo não tem alta do tratamento. Isso é um tratamento contínuo. Mais importante do que deixar de tomar um café ou comer alguma coisa é mudar realmente o teu estilo de vida. Fazer exercício físico, praticar exercício físico. O controle do peso é fundamental. O horário que você come e o deitar depois de comer são coisas que parecem bobagem, mas vai te ajudar muito. Não falei de nenhum remédio, mas só essas medidas vão te ajudar demais a controlar os teus sintomas. Não adie a ida ao médico, porque o refluxo é uma doença comum, mas que pode levar a alterações graves, como esofagite, que é a inflamação do esôfago, e o próprio câncer de esôfago. E onde me encontram, eu atendo lá na Promater, né? Fica ali na Aparecida, na rua Roberto Costa, é na rua da Igreja da Aparecida, quase chegando na Villeroy, próximo ao AB, né? Então, eu atendo às segundas, quartas e sextas lá. E opera onde? E eu opero no Hospital Villeroy, né? Então, hoje, a gente tem uma equipe, né, de cirurgia lá no Hospital Villeroy, que é a nossa equipe que está fazendo o serviço de cirurgia. Então, praticamente todas as minhas cirurgias eu opero no Villeroy. Lotires? Lotires também. Também. Opero no Villeroy e opero no Lotires. Ah, ótimo, excelente. Então, todo mundo já está sabendo onde te encontrar. Rochelle, vou te chamar de Rochelle agora. Pode me chamar de Rochelle. Eu trouxe essa lembrança para você. É uma coisa simples, mas que a gente costuma dar para vocês Ai, meu Deus, tá pesado. lembrarem sempre do podcast, que vocês vieram aqui levar essa memória nossa. Ai, que É uma xíricazinha, você tomar na canequinha o seu chá, o seu cafezinho. Olha, meu chá, meu café com o meu bem casado. Bom, bem casado. Ainda bem que veio Colocamos dois, que é O pra você. Lucas e o João Pedro. Aí você toca sempre seu esposo. O Lucas e o João Pedro, que depois que a gente é mãe, Não tem nada mais pra gente. gente. Exatamente. Mas, Sumaika, eu queria agradecer você por esse espaço. Mas eu queria, assim, dizer que pedir, e o meu desejo, que Deus abençoe grandemente a tua vida, todos os teus planos e todos os teus sonhos. E que o que não for o plano dele para a tua vida, que você tenha a serenidade de concordar e seguir. É só o que eu faço Não e é? peço para Deus. Mas que ele afaste tudo que é de ruim da sua vida, porque você é uma pessoa de verdade iluminada. E você, por onde você passa, você faz a diferença. Amém. Obrigada. Então, Jesus. obrigada. Eu não trouxe presente não, mas eu trouxe o meu coração. Com certeza. Obrigada. Nós que ganhamos aqui. E você que nos assistiu e quer saber mais sobre saúde e bem-estar, siga o meu Instagram e do Labovida. Fique atento a mais um episódio com uma convidada muito especial que depois eu revelo quem é. Tchau, até o próximo episódio.